Damos as boas-vindas a todas e todos que estão presentes aqui em tempo real, também as pessoas que vão acompanhar posteriormente pela gravação no nosso canal, no YouTube. Dizer, então, que essa é uma agenda semanal que temos feito, parceria do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, com a Secretaria de Desenvolvimento Social do Estado do Rio Grande do Sul, também com organismos internacionais, agências, organizações da sociedade civil parceiras, sempre trazendo temas transversais, importantes, nesse momento, né, ainda da situação de emergência no estado do Rio Grande do Sul. É um apoio técnico que nasceu mais direcionado à questão dos alojamentos provisórios. A gente sabe que estamos num momento de desmobilização de formatação dos centros humanitários de acolhimento. Então, achamos importante manter essa iniciativa, até porque nos trazem orientações, informações, um diálogo importante sobre temas transversais aí a toda a atuação do Sistema Único de Assistência Social, junto também à rede intersetorial, nessas situações de calamidade pública e emergência. Então, como eu disse, essa tem sido uma agenda semanal. Acho que nós já estamos, salvo engano, no nosso 7º encontro. Todas as gravações elas estão disponibilizadas no YouTube, no canal da Rede SUAS/SNAS. Então, vocês podem também assistir esse momento a qualquer tempo. A gente já informa que disponibilizamos aqui no chat a lista de presença, que é importante também termos o registro de todos que estão acompanhando nesse momento. Já iniciando alguns informes, né, que a gente tem dado também semanalmente. Temos a nossa comunidade dos alojamentos provisórios no WhatsApp, então acho que todos e todas que estão acompanhando aqui já devem, né, estar inseridos nessa comunidade. Se não estão, a gente vai colocar novamente aqui o link para a comunidade no chat, e é importante também outras pessoas que vocês julguem, né, ser importante estarem na comunidade, vocês podem encaminhar esse link para o acesso. Também dá um informe de que há um material informativo disponível no site do Ministério. Então, quando vocês acessam o site do MDS, há um banner sobre calamidades e emergências, onde a equipe tem colocado informativos, orientações sobre cofinanciamento, sobre atuação, boletins semanais das ações que estão sendo desenvolvidas, também informações sobre a força de proteção do SUAS para aqueles que tiverem interesse. Então, essas informações todas estão disponíveis no site do Ministério, na página Calamidades e Emergências. Hoje a gente vai tratar de um tema importante, então temos aqui convidados tanto da Secretaria Nacional de Assistência Social do MDS, como de agências parceiras, como a Organização Internacional para Migrações, a OIM, e a Agência da ONU para Refugiados, o Acnur. O nosso tema hoje é proteção a pessoas migrantes e refugiadas em emergências, aí com destaque também para essa proteção no âmbito dos alojamentos provisórios. Então, a gente vai contar aí com cerca de 20 minutinhos para cada fala. A gente pede que as manifestações que houver, né, que sejam colocadas no chat. Ao final, a gente abre um momento também para manifestações, dúvidas, diálogos, sempre ao final aqui do momento do apoio técnico. Iniciando aqui, então, com mais um informe. Nossa, não sei se outras colegas vão querer complementar, mas acho que é importante a gente informar que está sendo organizado um treinamento presencial com o tema de gestão e coordenação de abrigos. Esse treinamento ele vai ocorrer de forma presencial em Porto Alegre no dia 2 de julho, ou seja, na próxima terça-feira, e é uma parceria aí também do Ministério com a Secretaria de Desenvolvimento Social do Estado, a Acnur, OIM, né, e outros parceiros. Acredito que vai ser o dia todo de treinamento, o local ainda vai estar sendo definido, e a gente também vai divulgar, logo que estiver definido, todas essas informações também na comunidade e nos outros canais que a gente tem de divulgação. Não sei se alguém quer dar algum outro informe antes da gente iniciar as nossas falas, seja pelas sedes ou alguma outra agência.
Tá bom, não tendo, então, a gente vai iniciar a nossa pauta de hoje. A gente inicia com a fala da Coordenação de Atenção a Migrantes e Refugiados no Sistema Único de Assistência Social, SUAS. É uma área aqui da Secretaria Nacional de Assistência Social, do MDS, e a gente vai contar com a participação, então, da Nilzarete Lima, que é a nossa coordenadora de atenção a migrantes e refugiados no SUAS, e também do Ellison Bruno, que é da equipe assessor para assuntos de imigração. Então, vocês fiquem à vontade, e aí a gente tem cerca de 20 minutinhos aí para a exposição de vocês, tá? E a gente já agradece pela participação. Obrigada, Kélvia. Vou dar as boas-vindas aqui. O Ellison Bruno vai, mais para nós, Bruno, né, vai me ajudar aqui na apresentação. Primeiramente, né, obrigado, né, por esse convite. Na verdade, nós somos todos de uma única equipe aqui, né, dentro da coordenação de emergências e calamidades. Somos uma única equipe, né, e vocês do Rio Grande do Sul podem nos considerar da equipe de vocês também. Eu sempre inicio assim, porque eu penso que a gente tem que estar todos unidos, né, para que a gente possa fazer os encaminhamentos adequados dentro das possibilidades que nós temos, um segurando a mão do outro, tá? Então, eu queria iniciar isso. A gente vai falar um pouquinho, então, sobre especificamente as ações socioassistenciais a migrantes e refugiados no SUAS, né, mas mais voltado para apoio aos entes federados, porque depois o AIM e a Acnur vai falar um pouquinho mais, né, que também são nossos parceiros, num acordo de cooperação que nós temos com as duas agências para a questão de migração em Roraima, então trabalhamos sempre numa mesma linha, tá? Pode ir passando, Bruno, por favor, então. A gente tem uma atenção, uma atuação, né, nessa situação de emergência, com a experiência que a gente tem vivenciado lá em Roraima, com o fluxo de migração venezuelana, que, em consequência, acaba chegando, né, esse fluxo também, né, em várias unidades da federação, em vários municípios, inclusive no Rio Grande do Sul. Tá? Nós temos, para vocês terem ideia, né, uma entrada de migrantes, especificamente venezuelanos, que são o maior número, né, de migrantes que estão chegando para nós, né, neste período de 2017 para cá. Para vocês terem ideia, entrou uma média de, né, 1.092.000 imigrantes venezuelanos, né, desde 97 até agora em Roraima. Deste número, né, 515 mil saíram para outros países via fronteira norte ou outras fronteiras, né, do Brasil, e nós ainda temos no nosso país uma média de 577 mil somente venezuelanos, tá? Então, isso não quer dizer que todos esses 577 migrantes estejam em situação de vulnerabilidade. Muitos deles vieram por conta própria, né, e estão cuidando das suas vidas, mas a grande maioria passam pela operação acolhida e, em consequência, são transferidos em alguns momentos para algumas unidades da federação. Você pode passar, Bruno, por favor, senão vai atrasar muito. Então, falando um pouquinho para vocês da Operação Acolhida, né, que é essa estratégia do governo federal, a ação federal coordenada pelo governo federal, e especificamente a questão da organização do acolhimento e da interiorização coordenada pelo MDS, né, que eu respondo pelo Comitê Federal de Acolhimento e Interiorização. Então, foi uma resposta do governo federal ao grande fluxo de imigrantes que entravam pela fronteira norte do Brasil, extrapolando a capacidade local do governo local de Roraima, né, principalmente nas cidades de Pacaraima e Boa Vista. Então, ela foi instituída, né, por uma lei, né, com a governança federal, com ministérios estratégicos e com 3 subcomitês: o de ordenamento da fronteira, o subcomitê de acolhimento e interiorização e os de ações em saúde. Tá? Nós temos ainda uma média de pessoas acolhidas em Roraima em torno de 6 a 7 mil pessoas acolhidas nos abrigos de gestão federal em Roraima, como eu disse, coordenados pelo MDS, né, numa parceria com a Acnur e em algumas ações, principalmente dos postos de recepção e acolhimento, também pela OIM. Esses eixos de atuação do ordenamento da fronteira, né, do acolhimento e da interiorização, eles têm uma atuação, né, sequencial, quer dizer, a gente não consegue atuar em nenhum dos eixos sem o outro. O ordenamento da fronteira, coordenado pelo Ministério da Justiça, é onde a imigração chega em Pacaraima e os imigrantes eles são todos regularizados. Entra, já tem o cartão de vacina, o cartão do SUS,
a regularização migratória, o protocolo de residência ou de refúgio, e inclusive do cadastro único. Nós temos um posto do cadastro único lá na fronteira, então é uma ação conjunta, ordenada, de vários parceiros, né? O MDS também tem uma sala de atendimento lá no posto da fronteira. Nós temos lá uma equipe de 4 pessoas que trabalham também na parte, né, de ações socioassistenciais, de apoio na entrada desses imigrantes e também para encaminhamento dos mais vulneráveis, dos vulneráveis, para o serviço de acolhimento. Esse subcomitê ele é coordenado pelo Ministério da Justiça, mas também nós fazemos parte desse subcomitê. A parte do acolhimento e interiorização, a gente tem uma atuação muito forte também com outros ministérios, tanto do Ministério da Justiça, Direitos Humanos, como também do Ministério da Saúde, porque compete ao subcomitê que coordena essas ações de acolhimento e interiorização viabilizar o atendimento em saúde, educação e também trabalho, né, e a inclusão socioeconômica por meio da estratégia de interiorização. A estratégia de interiorização, nós funcionamos, né, com 4 modalidades. Uma que é institucional, quando nós conseguimos uma vaga num abrigo institucional, ou na fronteira, né, ou por parceiros da sociedade civil, ou... Não, antes, Bruno, deixa, não vai passar, não. Ou algumas parcerias que o Acnur também tem com algumas entidades, que também saem de Roraima de um abrigo institucional e vai para um abrigo institucional desses parceiros. A reunificação familiar é quando já tem famílias que já foram para as unidades da federação e se dispõe a receber também outros imigrantes, né, que estão em Roraima. A reunião social são amigos que chegam também no território e também, né, querem acolher amigos que estão em Roraima. E a vaga de emprego sinalizada, que é uma das que nós temos o maior carinho, que é porque o imigrante ele já sai de Roraima com uma vaga de emprego sinalizada, né? Bom, agora pode passar, Bruno. Então, aí tem algumas fotos para vocês, né, das estratégias de interiorização, né, onde, né, mostra alguns grupos que chegou tanto na reunificação familiar, como na reunião social, como na vaga de emprego sinalizada, né, como na institucional. Essa vaga de emprego sinalizada, normalmente, né, nós temos uma equipe do Centro de Coordenação de Interiorização lá em Roraima, que ele faz a montagem dos processos das 4 modalidades, inclusive da modalidade de vaga de emprego sinalizada, onde nós fazemos a articulação com empresários, né, que se dispõem a ter vagas de emprego, né, para esses imigrantes, e nós fazemos todas as tratativas, né, com os receptores, né, tudo com critérios e procedimentos aprovados pelo subcomitê, e lá em Roraima nós contamos nessa estratégia, né, com a participação das Forças Armadas. Nós temos militares das Forças Armadas de uma força-tarefa logística humanitária, né, que coordena essa parte da interiorização em articulação com a OIM, que monta os processos também de interiorização e acompanha, inclusive, os imigrantes ponta a ponta, a equipe da OIM. A gente tem também, na vaga institucional, o Acnur também nos dá um apoio na montagem desses processos, né? Tudo pessoas que estão ou nos abrigos ou que estão no entorno, né, dos abrigos, nas ocupações espontâneas que nós temos. Então, é tudo articulado, né, usando os critérios, os procedimentos que o Subcomitê Federal de Acolhimento e Interiorização estabelece e o Comitê Federal aprova. Então, todos seguem as mesmas regras. Então, tem um grupo, né, no CCI, de entidades da sociedade civil que também nos apoiam com pré-documentação, com montagem de processos, com vaga de emprego ou vaga para reunificação familiar, ou seja, é uma ação interagência onde todos trabalham seguindo as regras e procedimentos do governo federal. Pode passar, Bruno. E aqui, né, para a gente já chegar no nosso ponto, que eu creio que é o mais importante para vocês, esse cenário que eu falei anteriormente era mais para vocês terem uma noção de como esses imigrantes eles chegam nos territórios, tá? Então, tem a Operação Acolhida, e aí também, antes de passar já especificamente para essa pauta, eu já queria, né, deixar o convite para os gestores e equipe técnica, que for possível, para conhecer essa estratégia de acolhimento e interiorização lá em Roraima, inclusive de ordenamento de fronteira, a parte de documentação, porque eu penso, né, que pode fortalecer muito, né, as equipes locais, entendendo em loco também como que nós conseguimos organizar nessa parceria com Forças Armadas, sociedade civil, agências da ONU,
né, uma organização de processos de regularização migratória, acolhimento, né, que são os abrigos emergenciais, e também a estratégia desse deslocamento voluntário das pessoas até as fronteiras. Tá? Então, assim, eu acho bem interessante, né, quem tiver a oportunidade de conhecer, porque eu acho que ali tem uma ação conjunta, né, um fluxo coordenado e ordenado. Tá? Bem, o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, nesse processo da Operação Acolhida, ele vem apoiando todos os entes federados que recebem os imigrantes, né? Ou recebem na estratégia de interiorização que nós organizamos o processo, né, junto com parceiros locais, ou para aqueles municípios que recebem os imigrantes espontaneamente, aqueles que se deslocam sozinhos, que não passam por dentro da Operação Acolhida. Como é que a gente tem feito isso? A gente tem feito isso por meio da Portaria 90, que muitos dos municípios já estão trabalhando com a Portaria 90, né, recebendo esses recursos aí para a questão de calamidades e emergências. No caso da migração, a gente usa, né, a lógica da Portaria 90, né, complementada pela resolução número 2 da CIT, de dezembro de 2019, onde houve uma pactuação para levar para dentro da Portaria 90 a questão de apoio para a crise humanitária. Então, a gente tem essa possibilidade de apoiar os entes federados também pela Portaria 90, né, com a resolução número 2, né, para além do que vocês já recebem pela calamidade. Tá? Então, é uma estratégia de apoio ao migrante, a gente segue a mesma lógica do financiamento, que eu vou mostrar daqui a pouquinho, só que não tem aquela variação de valores dependendo do quantitativo de migrantes, de pessoas que vocês estão acolhendo nesses abrigos provisórios, né? E é muito simples a forma de solicitar esse recurso. É apenas um ofício do secretário ou do prefeito. Não passa, não. Olha para mim quando eu for fizer sinal com a mão, que aí você passa. Eu estou tentando me entender aqui com o Bruno, desculpe. É um ofício, então, simplesmente, né, do secretário para o prefeito ou do prefeito do secretário para o nosso secretário nacional, né, só citando o número de migrantes que vocês têm, né, no município que necessitam de ações assistenciais, e neste momento eu creio que a maioria dos municípios do Rio Grande do Sul, né, tem essa situação, porque o Rio Grande do Sul é um dos estados que mais receberam migrantes na estratégia de interiorização e também voluntariamente, né? Então, vocês podem receber esse recurso para além do que vocês já receberam da calamidade, ok? Então, é assim, aí tem um resuminho. Aqueles que aderem à estratégia de interiorização, ou seja, o município diz, eu quero acolher tantos imigrantes, né? E aqueles que apresentam o diagnóstico, eu diz, olha, Secretaria Nacional, eu tenho aqui no meu município em torno de 200 imigrantes, né, que têm necessidades socioassistenciais e a gente precisa de apoio, tá? Então, esse é o resumo, tá? Então, essas ações, né, que são organizadas localmente, né, elas podem ser apoiadas com esse recurso federal e ela deve contribuir, né, para minimizar danos, ou seja, a pessoa ela pode estar morando, por exemplo, numa casa dela, mas ela não está conseguindo pagar o aluguel, comer, comprar roupa, né, e comprar material de higiene. Então, o município, para além daqueles que têm a necessidade de organizar um abrigo emergencial para acolher um determinado número de pessoas, como é agora, né? Eu acredito, né, que nesses abrigos emergenciais também tem imigrantes e tem outros também que necessitam de um abrigo, porque muitas vezes a gente tem a necessidade de adequar o acolhimento às características culturais dos imigrantes, né? Por exemplo, em municípios que recebem imigrantes indígenas, né, não devem colocar esses imigrantes indígenas no mesmo abrigo de pessoas não indígenas, porque são culturas diferentes, costumes diferentes, então não dá conta, tá? Então é importante, né, que vocês fiquem atentos a isso. Você colocar imigrantes afegãos, por exemplo, né, com outro grupo que tem, né, diferenças culturais, religiosas, às vezes também dá algum problema. Então, pode ser que o município consiga organizar pequenos abrigos ou consiga estar apoiando, por exemplo, com material de limpeza, higiene e alimentação para que ele consiga pagar o aluguel dele, tá? Então, é meio que um apoio complementar, né, para apoiar para além do abrigo emergencial que pode também ser organizado, né? Então, como é que é feito isso, tá? É um passo a passo. Como eu falei, o município faz um pequeno diagnóstico, manda o ofício com esse quantitativo, é simples mesmo, informamos que o município tal, né, tem um número X de imigrantes atualmente, foram afetados pela situação de calamidade,
e o município necessita de apoio para ações socioassistenciais e ponto. Esse ofício ele vai gerar um processo aqui, nós vamos abrir um processo e vamos juntar vários municípios e fazer uma portaria de repasse, né, para o município. O município ele tem que apresentar, né, esse ofício, ele pode mandar pelo protocolo eletrônico do Ministério, mas é também importante que eles nos encaminhem, que ao final vocês vão deixar um e-mail, nos encaminhem aqui para a coordenação também um e-mail, porque a gente já ir fazendo uma planilha daqueles municípios que têm essa solicitação, tá? Então, a partir disso, gera o processo, a portaria tramita e a gente repassa o recurso, né? Depois que a gente repassa esse recurso, o município ele tem 30 dias, né, para apresentar um plano de ação, tá? Então, aí na tela vocês vejam, o referencial para repasse é os R$400 da portaria 90, só que o que nós fazemos? Pegamos número X, por exemplo, o município me diz que tem que ser acima de 50, tá? 50 imigrantes, 50 vezes 400 vezes 6, né? A gente repassa esse montante global. Então, 50 vezes 400, né? Vezes o 400 vezes as 6 parcelas, a gente repassa o montante global e a partir da data de crédito na conta do município, ele tem 30 dias para nos apresentar um plano de ação. Né? Um plano de ação que a gente oferece o modelo, vou ver se a gente consegue, inclusive, colocar aqui no chat o modelo do plano de ação. O conselho aprova o plano de ação, manda para nós, tá? E aí você já pode, depois de aprovado, a gente analisa de novo, né, o plano de ação, ver se está ok, e aí a gente já repassou o recurso, já está com o recurso, você pode executar. Esse recurso ele pode ser utilizado para alimentação, aluguel de espaço, contratação de equipe, aluguel de veículos para as equipes, né, se transportar, material de higiene, material de limpeza, vestimentas, que no caso aí de vocês, né, as pessoas perderam tudo, às vezes não precisa comprar roupa, calçado, também pode. Pode ser também alocadas vagas em hotéis, né, para as pessoas também ficarem acolhidas, ou você pode alugar um local também para pagar o aluguel, para organizar um espaço, né, para essas pessoas. Então, é um recurso que ele cobre toda essa situação, né, que vocês estão vivenciando aí também, né? Aqui na tela, a gente colocou um histórico, né, para vocês verem, dos municípios do Rio Grande do Sul que nos solicitaram apoio tempos atrás, desde 2017, tá? Então, tem aí vários municípios, né, tem Esteio, inclusive, que está o primeiro aí de 2016, ele acolheu lá atrás um número grande de imigrantes e continua, né, acolhendo imigrantes numa parceria permanente que a gente tem com a prefeitura, né? Eles têm um local, um centro de acolhimento, e à medida que vão saindo, eles vão acolhendo outras pessoas. Então, aí tem vários, Canoa, Chapada, Cachoeirinha, Santo Antônio da Patrulha, são os valores, né, que a gente repassou, né, desde 2018 a 2023 para cada um dos municípios. Essa apresentação a gente vai disponibilizar para vocês também, tá? Pode passar, Bruno. Aqui, olha, é uma portaria, né? A gente fez um resumo, então, para o Rio Grande do Sul, né, em 2018, são esses valores que estão aí na tela, e 2024, né, a única solicitação que nós já recebemos até agora foi do município de Estrela, né? Foi agora recente, ele pediu apoio para 73 migrantes que estão lá no município. Essa portaria já está em tramitação para repasse do recurso. A gente ainda não fechou a portaria, então aqui a importância de cada um de vocês que estão aqui conosco, né, que verifique essa necessidade, nos encaminhe o ofício, né, a gente aguarda para que vocês nos encaminhem, para que a gente faça uma outra portaria, quase que exclusivamente para o Rio Grande do Sul também, para a questão de migração. Então, é muito importante que vocês verifiquem no território, que vocês verifiquem nos acolhimentos de vocês, a necessidade que vocês tenham, para além daquilo que vocês já solicitaram, né, para a coordenação de calamidade, que também, se tem imigrantes, o número que tem aí para vocês fazerem. Pode também fazer, gente, capacitação, curso de português, orientação técnica para as equipes, né? Vocês podem montar nesse plano de ação várias ações e várias metas ligadas ao apoio à questão da migração, tá? Então, o município do Rio Grande do Sul, né, foi esse valor aí de 7 milhões, né, de 2018 a 2023, porque a gente só repassa a partir da demanda do município, tá? Então, é importante, né, nesse momento, que vocês façam esse diagnóstico aí e nos encaminhem, né, com maior urgência. Pode passar, Bruno. Acho que já estamos terminando, tá? Então, aí também, né, tem o apoio técnico aos estados e municípios, né? O Bruno, né, esteve aí com vocês, né? Ficou acho que 15 dias, né, Bruno?
também. O Bruno é uma pessoa que também tem aqui na nossa equipe, né, que tem uma especialização nessa área de migração também, porque ele veio de uma agência da ONU, né, e está nos apoiando aqui na coordenação em Brasília, né, para além da nossa equipe que a gente tem lá em Roraima, que também, e se tiver necessidade, nós também podemos, né, montar uma capacitação conjunta da nossa coordenação para vocês, e aí a gente combina posteriormente, tá? Com as equipes que estão em Roraima, com as equipes que estão aqui, a gente pode também conversar sobre isso, né? Então, esse recurso, né, que a gente repassa, a gente faz um repasse para 6 meses, chegando perto dos 6 meses, se a demanda ainda permanece, vocês mandam um outro ofício dizendo que continua a permanência, né, de necessidade para apoio de tantos migrantes, a gente faz uma outra portaria, então a gente vai repassando o recurso à medida que a demanda permanece. E aí tem um pouco de diferença, né, da questão da calamidade, que dá aquela calamidade, à medida que vai desmobilizando, né, não repassa mais depois que desmobilizou. Né? No caso da migração, o repasse é feito desde que permaneça a demanda, a gente vai fazendo portaria de 6 em 6 meses. Tá? Então, essa é uma diferença que eu acho que é importante para vocês aí também, né? Então, devem também vocês observar se tem pessoas em situação de rua também, em alojamentos precários, também para que também apoiem. Não é somente as pessoas que estão desabrigadas, né? No caso aí, a maior parte das pessoas ficaram desabrigadas, né? Então, é importante que vocês reflitam aí, né, sobre isso. E, como eu disse, a nossa equipe está aqui à disposição para esclarecer e para construir em conjunto com vocês, tá? Pode passar, Bruno. O apoio técnico também é aos estados e municípios. Você quer falar essa parte, Bruno? Não? Da oferta também desse acolhimento provisório, como eu coloquei, né? Na acomodação nas redes hoteleiras, locação temporária de espaços públicos, ou também, se ainda houver, né, algum prédio público, né, algo, né, que seja do governo local, que possa receber pequenos ajustes, não obras, né, mas pequenas reformas, também pode apoiar, né? E em todos os casos deve ser garantido esses insumos básicos para as pessoas, né, para que eles possam realmente ter condições dignas, né, de sobrevivência enquanto essa situação permanecer, tá? Já estamos terminando, tá, gente? Acho que já passamos os meus 20 minutos aí, né? Então, aí está uma lista do que vocês podem, né, utilizar como recurso, né? Então, não vou ler, não, vocês vão passar para vocês depois a apresentação, né, para a gente ganhar tempo aqui. Então, basicamente tudo que se usa em um abrigo se pode utilizar esse nosso recurso, tá? Pode passar, Bruno. Então, assim, os contatos, né, para vocês também. Esse e-mail imigrantes@mds.gov.br é um e-mail aqui da nossa coordenação. Como eu disse, os ofícios eles devem ser protocolados no protocolo, né, do governo e também mandando para nós o e-mail, porque daí a gente já vai vendo quais os municípios que vão solicitar. Tá? Eu reitero a importância, né, de pelo menos em uma semana, né, vocês verificarem, né, quem vai ter a necessidade de solicitar esse recurso, para que a gente possa tramitar o mais urgente possível essa portaria, que normalmente demora uns 30 dias para tramitar aqui internamente. Né? Então, quanto mais rápido vocês nos encaminharem as informações, a gente agiliza essa portaria. Tá? E, mais uma vez, dizer, estamos com vocês, a gente já teve aí, vi aí a Laurene, né, que a gente já fez em alguns momentos, eu não estou vendo a carinha de todo mundo, deve ter outras pessoas que a gente conhece também, né, mas dizer aí que a gente está à disposição aqui de manhã, de tarde, de noite, porque quem trabalha com emergência tem que estar disponível para quem necessita todas as horas do dia e da noite, né? A gente fala que quem trabalha com emergência não dorme, a gente se reveza, tá? Então, sintam-se acolhidos aqui por nós e, sinceramente, toda a nossa equipe está à disposição de vocês, tá? Muito obrigada e estamos aqui disponível aqui para outras alternativas, outras situações que vocês querem, né? Então, essa foi a última portaria que saiu agora, né, já para vários municípios, mas não tinha nenhum município do Rio Grande do Sul, que repassamos agora 4.900.000 para vários municípios que vivenciam a situação de migração também. Acho que estamos terminando, né, Bruno? Acho que acabou, tá? Então, está aí o nosso e-mail, o nosso contato, tá? Se vocês quiserem também anotar o meu telefone, que é o WhatsApp também, né? Em algum momento, se precisar, é o 61 999825346, tá? Muito obrigada e estamos aqui de braços abertos para acolher a solicitação de vocês e que necessitar aí também, tá? Beijo para todos e todas. Obrigada, Nilzarete, ao Bruno.
toda a equipe aí da coordenação, também a Clara, fazer o destaque. Clara e John, entre aí para o pessoal conhecer vocês também, acho que é importante a gente se conhecer. A Clara, Clariana, e tem o John, que é de Roraima, que está aqui também conosco, está aí, ó. Esse que tem cara de índio aí, ó. Ele é índio mesmo, viu? Ele fala que ele não é indígena, não, ele é índio mesmo. Nilza, também já está disponibilizado no chat as informações que você passou, tanto do plano de ação, quanto também dos materiais aqui da coordenação. Obrigada. Ótimo, Clara, obrigada. Aí vocês também têm várias publicações também, aquilo que vocês precisarem também, a gente está à disposição, né, para construir em conjunto, tá? Então, encerramos por aqui. Obrigada. Obrigada, Kelvin. Obrigada a vocês, e aí é importante, gente, fazer esse destaque, tem aqui um extenso material que a Clara, né, da equipe, colocou no chat, com os links para guias de orientações, painéis informativos, para quem tiver interesse de aprofundar, acho que a equipe trouxe aí elementos importantes da Operação Acolhida como uma experiência de referência, né, Nilzarete, assim, nesse atendimento a migrantes, refugiados no país. E aí, quem tiver, gente, alguma manifestação, alguma dúvida, a gente pede que coloque no chat, que ao final a gente retoma as discussões, a gente pede que a equipe também, se puder, ficar com a gente aí até o finalzinho, tá bom? Do apoio técnico. Uma outra coisa é que quem tiver também sugestão de temas importantes para a gente trazer para esses momentos do apoio técnico, por favor, também podem colocar aqui no chat essas sugestões que a gente vai avaliando e trazer aí nos nossos próximos encontros. Então, agora a gente segue com essa pauta de proteção a pessoas migrantes e refugiados em emergências, e aí quem vai falar agora é a Patrícia Siqueira, que é uma referência em nossa também da Organização Internacional para Migrações, OIM. Fica à vontade, Patrícia. Bom dia a todos e todas. É um prazer estar aqui. Agradeço o convite do MDS e também cumprimento a Nilza e todas as pessoas presentes. Eu sou a Patrícia, sou coordenadora de projetos do escritório aqui do Rio Grande do Sul. Patrícia, aumenta um pouquinho o seu som. Está meio baixinho. E agora, me escuta melhor? O microfone que estava longe. Eu sou a Patrícia, sou coordenadora de projetos do escritório da OIM aqui no Rio Grande do Sul. E hoje, então, vou compartilhar um pouquinho com vocês, trazendo primeiro um breve histórico, só para quem não conhece a organização, e um pouco da atuação aqui, e algumas especificidades nesse tempo de emergência, então, principalmente nos abrigos. Vou compartilhar com vocês aqui a apresentação. Está aparecendo, né? Já. Sim. Tá, perfeito, então. Tá grande para você, só para eu ter uma ideia, assim, tá certinho? Sim. Tá, no modo de apresentação já. Perfeito, então. Deixa eu só ver se eu consigo deixar para mim um pouquinho maior. Falando, então, né, da OIM, só um pouquinho, deixa eu só ver se eu consigo deixar maior, porque para mim tá bem pequenininho. Não, peraí. Ficou pequeno. Falando, então, um pouquinho da OIM, então, a Organização Internacional para as Migrações, ela foi criada em 1951 e segue hoje, né, possui 175 Estados-membros, né. Entre os objetivos principais, então, né, os objetivos da OIM estão salvar vidas e proteger pessoas em movimento, impulsionar soluções para o deslocamento e facilitar as vias para a migração regular, né. E a nossa missão, né, que trabalha com parceiros governamentais, não governamentais, intergovernamentais, enfim, é enfrentar esses crescentes desafios da gestão migratória, principalmente o desafio operacional, né. Também avançar nessa compreensão desses contextos, dessas questões migratórias, né, e fomentar o desenvolvimento social e econômico por meio da migração. Hoje o nosso corpo, né, de staffs, então eles são 250, a gente também tem
pessoas migrantes também entre as nossas contratações, e nós temos atuando aí em alguns estados do Brasil, né? Com projetos de integração socioeconômica e também no apoio no Norte à Operação Acolhida. Aqui no Rio Grande do Sul, especificamente, nós temos 2 projetos, né, onde a gente já tem presença aí há 5 anos. Um projeto é um projeto de governança em parceria com a Universidade do Rio Grande do Sul, que é o Migra Cidades, enfim, que visa capacitar, então, os governos locais e tratar dessa pauta, né, da migração e como, então, melhorar, impulsionar, desenvolver políticas públicas voltadas à população migrante. Hoje, no Rio Grande do Sul, tem 21 municípios, né? E deixa eu ver aqui. O outro projeto, então, que a gente tem aqui é o de integração socioeconômica, que é esse apoio à integração socioeconômica de imigrantes em situação de vulnerabilidade, né? Atuando sempre com o governo federal, junto aos governos estaduais, municipais, setor privado e a sociedade civil. Então, a gente tem alguns eixos, vamos dizer assim, né? Então, onde a gente faz essas parcerias, capacitação, principalmente em atendimento, e também nessa pauta da migração, para os setores públicos, para o setor privado em recrutamento ético, em seleção, em contratação de imigrantes, fomentando, então, esse desenvolvimento econômico, né? O quanto a força de trabalho da população migrante tem essa influência, enfim, positiva, e tem, principalmente aqui no Rio Grande do Sul, que tem um déficit de mão de obra, vamos dizer assim, muitas vagas abertas, os migrantes têm aí ocupado esse espaço de trabalho, e a gente tem sido bem feliz nesses resultados. Em 2023, foi o recorde de saldo positivo entre contratações e demissões de imigrantes, né, ficando. Então, faz 3 anos que temos esse saldo positivo. Em 2023, o saldo ficou em mais de 6 mil contratações. Então, isso é um resultado muito importante, né, mostrando a força da migração no desenvolvimento socioeconômico do Estado. Também, né, nessa parte de fomento à empregabilidade e empreendedorismo, nós fazemos capacitação em parcerias com entidades da sociedade civil e do governo, para migrantes também, e junto com o setor privado a gente prospecta, faz essa prospecção de vagas também para fazer essa interlocução entre a população migrante e emprego, né? E também, além disso, tem vários cursos, enfim, que esse projeto tem, principalmente também na questão da língua, que é capacitações profissionais e curso de português para pessoas migrantes. Aqui tem um breve resultado de empregabilidade, né, nesses anos aí, foram 5 mil contratações, então, só para trazer, o Rio Grande do Sul teve mais, né, a gente tem uma oferta grande, então foi bem positivo aí. Então, também, para iniciar, né, vamos colocar um pouquinho o que é essa definição do termo migrante, né? Esse termo que não tem uma definição propriamente dita, né, assim, definida por uma legislação, mas a gente, dentro da OIM, reflete que é um entendimento comum de uma pessoa que se desloca do seu local habitual de residência, dentro de um país, que a gente chama de migrantes internos, ou fora ou de um país para o outro, que a gente chama de migrante, então, internacional, né? Então, ele pode cruzar uma fronteira. E são várias as razões e os motores dessa migração. Queria mostrar aqui os motores um pouco para vocês. Na visão, né, entre os motores da migração, né, estão justamente isso que eu falei, às vezes a dificuldade de encontrar mão de obra, né, então tem esse deslocamento por essa busca, né, econômica, essa migração econômica, mas também por motivos de demografia. Por exemplo, o norte envelhecendo, alguns países estão envelhecendo e não tem mais mão de obra, e aí acontece que essa oferta, né, para pessoas internacionais de vagas para a migração é fomentada. Então, a gente
sei se vocês acompanham, mas, por exemplo, o Canadá está sempre fazendo chamadas, então, e outros países para pessoas onde pessoas migrantes são bem-vindas para compor aí. Outro motivo também é esse fácil acesso hoje a deslocamento, a comunicação e esses desequilíbrios, né, desigualdades econômicas que ainda são crescentes no mundo. Também essa motivação por desespero, né, por sobrevivência. Então, muitas vezes, o migrante, seja por uma situação econômica, seja por desastres, seja por conflitos de guerra, eles acabam se deslocando, então, mais facilmente. Na visão da OIM sobre a migração, então, a gente sempre fomenta que ela é inevitável, então, não tem como um governo municipal ou estadual, um país, ela sempre vai acontecer de alguma forma, então, melhor, né, se ela for bem gerida, regular, que isso beneficia a sociedade, e ela é necessária, quando bem gerida, para o crescimento, então, sustentável, para o crescimento, para o desenvolvimento socioeconômico de um país, né. Então, vou voltar um pouquinho aqui. Esse é um históricozinho breve da migração do Rio Grande aqui, né? Então, a gente tem, por exemplo, não é uma coisa nova a migração, ela já vem vindo. Nós temos uma colonização portuguesa, espanhola, migrantes italianos, né? E a mais recente, então, com haitianos, senegaleses e venezuelanos na nossa história. Hoje, no registro do Cismigra, que é esse sistema de imigração, né, do governo, nós temos aí registrados 138 mil migrantes, né, são o registro, mas esse número ele é dinâmico, porque as pessoas se removem, às vezes não comunicam, demoram para comunicar o seu novo endereço, ou, né, saem por vias terrestres, às vezes também não se comunica, é um número dinâmico. E a gente vê que no Rio Grande do Sul, então, vem mudando esse rosto dos migrantes, né, da migração, mas ainda, por exemplo, o Uruguai, que é um país fronteiriço, ele ainda temos mais migrantes, né, em torno de 28 mil, de seguido de Venezuela, 27, e Haiti, 23 mil pessoas migrantes vivendo aqui no estado. Entre as principais, então, atividades da OIM, né, em relação à migração, está aí migração laboral, desenvolvimento, imigração, assistência a migrantes, documentação, integração e gestão imigração e gestão de fronteiras, migração e saúde, direito migratório, então a gente tem aí apoiado. Só trazendo breves dados aí também da migração hoje no mundo, né? Numa população de 7 bilhões, a gente tem aí 1 bilhão de pessoas que se moveram, seja internamente ou externamente. De imigrantes internacionais, temos aí um número de 281 milhões, e de imigrantes internos, ou seja, que migram dentro dos seus próprios países, 760 milhões de pessoas. Dentro desse rosto, né, desses migrantes internacionais, a gente vê que 64% deles, eles migram por questões mesmo de econômicas, né, laborais ou econômicas. Também a maior parte desse migrante, confirmando a informação anterior, né, migrantes, então, em idade economicamente ativa, né, então, que vem para trabalho e buscar novas oportunidades. E o número não menos importante é que quase metade, né, desses migrantes são mulheres, muitas mulheres monoparentais, vêm com suas famílias, enfim, né. E aí, trazendo, já entrando no nosso tema de hoje, né, para trazer aos gestores um pouquinho mais, a gente trazer essas especificidades da população migrante, né. São barreiras linguísticas, então, às vezes o migrante chega, ele não sabe falar português, e isso é uma barreira bem importante, então fomentar isso, né, fomentar que ele aprenda a língua, que orientar, comunicar, encaminhar, né? Então, é muito importante que se apoie esses migrantes na chegada para que aprendam uma nova língua. As crianças são mais rápidas, né? Aprendem mais rápido, né, quando vão para a escola, mas a população adulta, a gente vê que, principalmente em línguas como a população senegalesa, haitiana, e aí, então, às vezes tem dialetos específicos,
Então, esses são um pouquinho mais difíceis, leva um pouquinho mais de tempo para aprender, mas isso é uma barreira muito grande, principalmente no acesso ao emprego. Então, a gente que trabalha com essa questão da integração socioeconômica, a gente vê muito isso. E isso também se reflete, né, nos abrigos, que depois eu vou falar um pouquinho mais. As diferenças culturais, né, cada um tem a sua cultura, seja de gastronomia, seja de música, dança, então, e religião, né? Então, essas diferenças culturais, elas podem também ser benéficas, né, quando bem integradas, porque traz, então, essa questão da interculturalidade, então, para dentro, né, dessa comunidade de acolhida. Então, junto com a barreira da língua e o migrante não conhecendo o território, chegando, se ele não tem uma boa base já de referência, se ele não vem numa reunião familiar, então as dificuldades de acesso à informação, desconhecimento de serviço, fluxo de atendimento, ele é muito grande. Então, criar, né, boa prática, criar meios de informar essa população, de localizar essa população, né, de trazê-las para dentro dos serviços é muito, muito importante mesmo para que se conheça. Aqui em Porto Alegre tem uma boa prática bem referenciada, que são os mediadores culturais dentro do sistema de saúde. Em menos de 2 semanas que começaram os mediadores culturais num bairro aqui da Zona Norte, que tem uma grande concentração de imigrantes haitianos e venezuelanos, houve um salto assim, de quase 600 pessoas na adesão ao posto de saúde, né, o SUS. Então, isso é uma boa prática e que espero que seja ampliada aí, para outros setores públicos e, enfim, de serviços principalmente, né? O desconhecimento das redes de acolhida sobre direitos também, né? Então, enfim, tudo se referindo a essas informações. Essa inexistência, né, ou fragmentação de redes de apoio familiar ou comunitário, isso também é uma questão bem importante. E Kelvin, se tu puder me dizer depois botar ali quantos minutos eu tenho, só para não me estender muito, acho que até 11h40, né? Eu não quero me estender. Inexistência também, né, possíveis traumas advindos do processo de deslocamento, então muitos, por exemplo, em Roraima, também onde eu estive presente, muitos chegam a pé, perdem documentos, existe violência sexual, existe assalto, violência física, então muitos têm esse trauma, ou se, por exemplo, né, se são pessoas também refugiadas, traumas de perseguição, e então estar aí atento a esses sinais também é importante. A regularização também, né? Às vezes há uma dificuldade de se entender, né, que eles podem se regularizar documentalmente, então a regularização, fomentar essa regularização migratória, identificar se estão com documentos é super importante também. O medo da deportação, o medo de ser devolvido, né, a um país ou de ter que sair do país, então muitos até nem tem esse receio de se regularizar porque pensam que vão sair, mas o Brasil tem sido um país bem acolhedor na questão da migração. E outra é xenofobia, racismo, né, e outros tipos de discriminação, então, às vezes essa xenofobia, ela é um pouco velada, né, então existem preconceitos, né, de quanto à população migrante. Antigamente se ouvia muito, né? Os migrantes vão tirar as vagas de trabalho dos brasileiros, e a gente vendo os números, hoje a gente tem mais ou menos 1,5 milhão de imigrantes no país e tem mais de 4 milhões de brasileiros que migraram para fora, né? Então, e aí nós ainda temos aí bastante campo de trabalho, então é um conceito que tem que cair por terra. E a xenofobia, a gente também viu dentro dos abrigos alguns incidentes que a gente acompanhou, não de gestores, mas entre a própria comunidade de acolhida, então essa falta de informação, e também, infelizmente, né, as pessoas com boa vontade, o voluntariado que teve, às vezes geriam os abrigos, mas não estavam devidamente preparados, então, nem para lidar com essas questões, então, infelizmente, aconteceu.
aconteceram casos, sim, de xenofobia, de racismo, que levaram muitos migrantes a saírem e a voltarem para suas residências, às vezes em áreas de risco, às vezes ainda nem tão pouco, nem prontas, né, para recebê-los de volta, se saíram dos abrigos. Isso, então, acaba influenciando nessa qualidade de vida, e sem um acompanhamento, sem um monitoramento da rede, eles podem estar sofrendo, né, e suscetíveis aí a mais vulnerabilidades ainda. Falando um pouco, né, desses desafios de efetivação de direitos e integração, então, né, o acesso ao mercado de trabalho, o quanto é importante a sensibilização do setor privado, que é uma das nossas frentes aqui, né, na educação, a revalidação de diplomas e certificados, cursos de português, saúde, acesso a serviços de saúde mental, cultura, às vezes dificuldade de acessar o lazer, de desconhecer, né, a cidade, então existem todos esses fatores também, né, e acesso a serviços e informações, enfim, exploração e violação de direitos, né, esses riscos do trabalho informal, de não estarem com carteira assinada, e desconhecimento de empregadores e dos migrantes com esses direitos trabalhistas, por exemplo. Discriminação e xenofobia, e assistência social também, às vezes, eles desconhecem, então, o acesso aos serviços e aos benefícios sociais. Falando um pouquinho, né, desses direitos, né, das pessoas, enfim, migrantes, mas que também existem pessoas refugiadas. Deixa eu botar aqui, peraí. Sempre lembrando que todas as pessoas, sejam migrantes ou refugiadas, elas têm direitos, e todos estão espalhados, então, não só na legislação, em acordos internacionais, né, mas também na nossa Constituição, na lei de imigração, então sempre tem esse amparo, e é muito importante saber disso. E a gente fala, às vezes, que o migrante tem os mesmos direitos que os brasileiros, mas às vezes é um pouquinho difícil, até mesmo para quem é servidor público, por isso é tão importante essas capacitações, né? Só um pouquinho que está um pouquinho lento aqui, para mudar de... Não mudou, né? Então, todos esses estatutos, todas essas leis de prevenção à violência, relacionada ao Estatuto de Criança e Adolescente, criminalização ao racismo, Estatuto de Idoso, Estatuto da Pessoa com Deficiência, os mesmos, todas essas leis, todos esses estatutos, os mesmos direitos e deveres também se aplicam aí às pessoas migrantes, então é importante sempre saber. Além disso, né, é sempre importante que nenhum migrante, né, ou pessoa refugiada, ela pode ter atendimento negado por apresentar documentos vencidos ou não apresentar documentação. Então, é sempre muito importante conhecer um pouquinho os documentos, eu vou apresentar para vocês, mas nunca se negar, né, esse atendimento, né. E também, né, sempre, de acordo com a lei, então, 13.714, sempre é importante a atenção integral à saúde, inclusive a dispensação de medicamentos e produtos de interesse à saúde, às famílias de indivíduos em situação de vulnerabilidade ou risco social, nos termos da lei, se dará independentemente da apresentação de documentos que comprovem nesse domicílio, então, ou um cadastro. Então, essa universalidade da saúde e da assistência se aplica, então, a pessoas migrantes, né. E os migrantes também têm os seus deveres, enfim, né, eles têm que respeitar as leis, eles têm que respeitar, enfim, todas as pessoas, e tem o dever de renovar, né, de estar sempre regularizado, renovar sua documentação. Falando em documentação, isso talvez foi um tema que vocês tiveram lá, eu trouxe aqui um pouquinho, né, uma breve apresentação da documentação hoje, né? Hoje, os migrantes, então, quando eles se regularizam, eles ganham a carteira de registro nacional migratório, eles podem solicitar refúgio ou podem, então, solicitar autorização de residência, que pode virar inicialmente de 2 anos e depois virar a prazo indeterminado, e inclusive naturalizar-se no país e possuir RG, passaporte brasileiro, tudo normal. Então, muitas pessoas a gente vivenciou aqui, acabaram perdendo, né, a sua documentação. A gente viu, principalmente a população migrante. Nós apoiamos uma
um projeto junto com a Tribunal de Justiça, e a gente identificou mais ou menos 200 pessoas migrantes que haviam perdido essa documentação durante as inundações, e apoiamos na reimpressão, então, junto à Polícia Federal, desses protocolos dessas pessoas, para que elas pudessem acessar, né, se mover. E agora nós também participamos dos mutirões, então, dos mutirões organizados pelo Tribunal de Justiça, pela Secretaria de Justiça, Cidadania e Direitos Humanos, onde também essa população ela teve esse acesso aos direitos. Mas aqui a gente pode identificar, então, né, que eles têm essa carteirinha, eles têm um outro tipo de protocolo que eles podem apresentar e que serve, então, como documentação para trabalho, acesso, enfim, à saúde, tudo. Nos alojamentos emergenciais, eu acho que aqui não vou tentar não me esse tempo, mas é muito importante alguns aspectos que a gente verificou aqui no começo. É claro que a gente da noite para o dia, né, todos foram abertos aqui em Porto Alegre, então mais de quase 200 abrigos informais, né, isso era academia, era igreja, era ginásio de esportes, então muita gente nem sabia o que fazer, né? Então o primeiro passo foi salvar vidas, né? Que é essa questão do resgate. Então todo mundo concentrou aí mais de 2 a 3 semanas nesse ponto, e a gente verificou que a gente teve dificuldade, por exemplo, de encontrar informações sobre migrantes e refugiados nos abrigos. Porque muitas listas não tinham item, por exemplo, nacionalidade. Então, o registro, ele acaba sendo seja um instrumento de registro, né, que os gestores escolham, é sempre importante colocar o item nacionalidade para poder identificar, então, essas populações. Além desse ponto do registro, é importante também colocar de onde essas pessoas vieram, né, de seus dados cadastrais, enfim, e na saída desses abrigos provisórios, na desmobilização, também para onde eles vão. Então, essa lista de registro ela acaba sendo um importante instrumento de identificação e também para monitoramento das pessoas migrantes e também brasileiras, né? Acaba se estendendo, mas é muito importante essa especificidade, né? A gente falou lá atrás, então, um dos desafios também que a gente viu foi a comunicação, então, alguns migrantes tinham essa dificuldade de entender, por exemplo, as informações que eram dadas, muitas vezes em português, o momento, eles ficavam perdidos, às vezes, no momento do almoço, da distribuição de alimentos, né, porque eles não sabiam o que era, se podia, se não podia, então, de alimentação também, né, quanto aos muçulmanos que não comem, por exemplo, carne vermelha. Então, a gente viu que alguns desafios de comunicação. Então, boa prática é sempre identificar quando tem um grupo grande de imigrantes, ou enfim, né, um grupo de imigrantes dentro dos alojamentos, identificar uma pessoa que fale português para apoiar nessa interlocução e também nessa questão das verificações de necessidades, né, às vezes a necessidade de saúde, se tem algum problema de saúde específico, pacientes oncológicos fazem hemodiálise que necessitam, enfim, ou de medicamentos, ou de acompanhamento médico. Então, é muito importante essa comunicação para identificar essas possíveis grávidas, né, puérperas. É importante, então, identificar alguém que possa fazer essa interlocução caso a pessoa não fale português, né, corretamente. E cartaz, enfim, tudo que puder apoiar com essa interlocução é importante para que as pessoas se sintam acolhidas também, né. Então, acho que nesse sentido, quando se tem esse registro, quando se tem, né, já se melhora essa comunicação, essas pessoas elas se sentem mais acolhidas e protegidas. E aí tem um ponto importante, porque o migrante ele acaba sendo afetado mais de uma vez por uma mudança, né? Além de já ter tido que sair do seu país, porque aqueles migrantes que foram parar nos abrigos, eles não tinham rede, eles não tinham familiar, eles não tinham uma pessoa, uma outra casa que pudessem ir, porque quando chegou as inundações aqui em Porto Alegre e no interior também, o pessoal que está assistindo, as pessoas que puderam foram para a praia, foram para casa de amigos, parentes, mas tem aqueles que não tiveram rede e acabaram indo para os abrigos e a gente viu aí uma grande população migrante. Então, é
muito importante entender que e eles se sentiram atingidos duplamente. Então a gente viu muitas pessoas com essa insegurança, com essa incerteza de o que vai acontecer comigo, se vão me tirar daqui. Mas a gente e essa falta um pouco dessa informação, né, dessa conversa dos gestores e também desse acompanhamento de dizer, olha, fique tranquilo, né, vai sair daqui quando for seguro. Então isso faz parte desse acolhimento, essa atenção, né, mais focada nessa pessoa. Então as especificidades desculpa, gente. As especificidades a gente já conversou um pouco, culturas, língua, então também tivemos relatos, por exemplo, de imigrantes senegaleses também que tem um vestimento especial, aí eles usam aquelas cáficas, né, bonitas, mas aí, então, por exemplo, num abrigo pediram para o migrante vestisse calças, né, porque não estava só com a cáfia, a comunidade se sentiu não se sentiu à vontade, então esse imigrante, né, acabou relatando isso, não se sentiu acolhido, vamos dizer assim, né? Então, trabalhar a comunidade é muito importante, né? Informar e fazer momentos de integração, e aí eu coloquei aí a participação comunitária, que é um importante instrumento, né, utilizado em alojamentos para integrar. E onde a gente fomenta, então, que as pessoas participem das atividades rotineiras de abrigo, seja de limpeza, entretenimento, lazer, a hora da alimentação, né? Esse olhar um para o outro. Muito importante que se faça essa integração dentro dos, né? E não menos, né, esses encaminhamentos e referenciamentos para a rede, então identificando essas especificidades, né, identificando esse público, esse perfil, seja de saúde, seja econômico, que se possa então também referenciar para a rede, vendo a rede de saúde, rede de assistencial, enfim, que essa pessoa ela tenha o melhor atendimento, né? Entre os benefícios e direitos também, essa dificuldade, muitos cadastros de prefeituras, de registro, eles não auto-preenchimento, eles não tinham opções em diferente, então isso gerou um pouco de ainda tem, né, migrantes com dificuldade de preenchimento para poder acessar os benefícios, enfim, federais, municipais, então criar campanhas, enfim, informativas, sessões, seria muito importante para que possa verificar, né, conversando com esse público, se tem dentro dos abrigos, verificar se eles possuem, conseguiram acessar esses benefícios e esses direitos, que eles têm os mesmos dos brasileiros, né? Então, o acompanhamento que eu falei também se relaciona a isso, né? Assim que possível, né? Identificando de onde essa pessoa veio, para onde essa pessoa foi, referenciar, então, junto à assistência social do município, encaminhar essas listas, para que eles também possam fazer o acompanhamento dessas famílias. A questão da desmobilização do abrigo, ela é bem complicada também por conta dessa questão da integração, né, da informação. Então, às vezes a pessoa no dia sabia que tinha saído, então essa preparação, essa conversa para onde eu vou, né? Onde eu fico agora, como eu retorno para minha casa, então são questões importantes de se abordar nessa desmobilização, né? Essa conversa, essa tranquilidade, né? Aqui Ana só trouxe um pouquinho sobre essa questão da comunicação, né, apoiando, que enquanto isso é importante na integração, na participação comunitária dessas pessoas, tanto migrantes quanto brasileiros na integração, então sempre comunicar, criar mecanismos, né, de feedback de questões com a comunidade, então fazer uma escuta, promover escutas dessa população, né, desses grupos específicos, para ver o que está acontecendo, como estão se sentindo, quais as dificuldades, né, quais os desafios, e também não só fazer escuta, né, e ouvir, mas também dar esse retorno a essa escuta, né? Então, registrar essas informações, né? Referir no que tem que referir, né? Verificar ações que possam ser tomadas para melhorar
a comunicação, a integração com a comunidade dentro dos alojamentos, e também informar a resposta, né? Verificar se as ações foram tomadas, dar esse feedback da resposta, porque a gente viu que às vezes foram feitas escutas dentro dos abrigos, mas pouco se teve às vezes de retorno para o migrante. Reúne os migrantes de novo, informa quais as ações que foram tomadas e ver se a questão foi resolvida ou não, né? Então, são instrumentos importantes aqui. Passando um pouquinho, né, nós da OIM participamos desde o primeiro dia, a gente tem uma equipe... Patrícia. Desculpa, já estou fechando? Desculpa, está bem interessante a pauta, mas só se você puder dar uma aceleradinha para a gente poder... Já estou terminando. Já. Próximo, tá bom? Obrigada. Tá bom, obrigada. Então, só para dizer que a gente tem um escritório aqui faz 5 anos, né? Nós temos presença no território com esse projeto de integração econômica e desde o primeiro dia estamos aí apoiando nessa questão de regularização migratória, de documentação, então, desses migrantes, né? Ainda estão sendo feitos vários mutirões de cidadania, enfim, e onde a gente apoiou com essa parte, principalmente de informações, de acesso a direitos e benefícios, e estão acontecendo, e a partir da semana que vem também um projeto, enfim, da DPU, de a Caravana de Direitos, que vão ser mais de 90 missões no interior do estado, onde a gente puder, a gente vai acompanhar. Também mutirões, então, organizados ações, né, organizadas pelo Exército também disso. Então, a gente também fez traduções de documentos, de materiais, né, reuniões estratégicas também, participando dos comitês e acompanhando bem essas atividades. Só para falar um pouco, né, que a integração econômica ela é uma das soluções duradouras, né, para as pessoas que estão nos abrigos e que estão aqui no país para recomeçar suas vidas, né. Então, esses migrantes eles também têm direito aos programas habitacionais, direito aos benefícios e, então, fomentar essa integração econômica e a gente pode ajudar com isso também é interessante. Para quem quer mais informações, a OIM possui, então, cursos online, possui bastante material, então, né, também cartilhas, guias, e vocês podem acessar no nosso site e vai ficar o link aqui. E eu agradeço, me coloco à disposição, a gente está baseado em Porto Alegre, mas nós atuamos em todo o estado, nessa parte da integração, a gente também está com a resposta, né, também hoje, né, eu tenho uma equipe de resposta à emergência com outros projetos também, que aí vai ser outro momento que vamos falar, e estou à disposição aí. Para quem quiser, agradeço a disponibilidade e, enfim, espero ter contribuído um pouquinho com essa pauta. Obrigada. Obrigada, Patrícia, pela participação. Acho que você trouxe elementos importantes, né, que chamam a atenção a gestores, as equipes do SUAS, acho que de toda a rede de atendimento, sobre essas especificidades, também as barreiras que a gente encontra nesse atendimento aos migrantes, que é importante a gente observar. Então, só recuperando que, assim, se alguém tiver alguma manifestação, dúvida, gente, por favor, colocar no chat para a gente retomar ao final aqui do nosso encontro. Então, a gente segue agora para a participação da Thaís, a Thaís Menezes, que é oficial de proteção da Agência da ONU para Refugiados, e a Thaís vai conversar um pouco com a gente também sobre a proteção de pessoas refugiadas em emergências e alojamentos provisórios. Fique à vontade, Thaís. Eu só queria complementar que ontem eu tive a informação, então, de pessoas migrantes nos abrigos de Porto Alegre, são mais ou menos 100 pessoas que se encontram ainda nesses espaços, né? Ok. Thaís, bem-vinda. Pode seguir, Thaís. Obrigada. Bom dia, pessoal, todas e a todos. Obrigada. Começar agradecendo, então, o pessoal da SEDES, aqui da Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social, o pessoal da MDS, pelo convite para estar aqui com vocês hoje. Vou falar rapidamente a respeito desse tema, né? Kelvin já me apresentou. Eu trabalho como oficial de proteção no Acnur, no escritório de São Paulo.
A proteção dentro da nossa organização, ela vai envolver tanto os temas de assistência social, quanto os temas do sistema de garantia de direitos, né? Então, espero que hoje aqui tenha a possibilidade de trocar um pouco desse conhecimento e fico à disposição de vocês aí para futuras interlocuções também. Então, puxando aqui, queria começar falando sobre as populações refugiadas com essas aspas, né? Que você só corre para a fronteira quando vê uma cidade inteira correndo também. Ou a gente também pode falar que ninguém escolhe campos de pessoas refugiadas, né? Esses são trechos de um poema de uma poeta que é queniana, filha de pais somalis e refugiada no Reino Unido. E isso traz para a gente essa perspectiva do que a gente chama do deslocamento forçado, né? Pessoas que foram forçadas a sair do seu local de residência habitual, que é o público com o qual o Acnur, que é a Agência da ONU para Refugiados, trabalha. E aí vou puxar um pouquinho para trazer aqui de referência para vocês podem procurar depois os documentos internacionais que são de referência para isso, para a proteção de pessoas refugiadas, que são a Convenção de 1951 e o protocolo que emendou essa convenção, que são relativos ao Estatuto da Pessoa Refugiada. Nós temos aqui no âmbito regional, né, aqui das Américas, a Declaração de Cartagena, e eu vou falar dessas duas definições com base na Convenção e na Declaração de Cartagena, quando eu falar da legislação brasileira também. Falar sobre a Declaração de Nova York sobre pessoas refugiadas e pessoas migrantes e o Pacto Global sobre pessoas refugiadas também, que é de 2018, é o documento mais recente que a gente tem no sistema ONU sobre o tema do refúgio, né? Então, enquanto sistema ONU, os instrumentos específicos para tratar dessa população, né, e da proteção dessa população, que é uma população refugiada que tem necessidades específicas. Só trazendo um pouco dos dados para vocês, então agora, no dia 20 de junho, nós lançamos, foi o Dia Mundial do Refugiado. Então, foi um dia da gente falar um pouquinho sobre essas tendências globais referentes ao deslocamento forçado. E aí, não podemos falar sobre isso sem falar que, em 10 anos, o número de pessoas que foram forçadas a se deslocar dobrou. Isso significa que, em 2014, a gente tinha cerca de 60 milhões de pessoas que foram forçadas a se deslocar, e isso vai incluir aí pessoas deslocadas de modo forçado no âmbito interno do seu país, pessoas refugiadas, ou seja, pessoas que passaram a fronteira internacional, pessoas também que solicitaram refúgio em outros locais e ainda não tiveram seu processo de refúgio analisado por um órgão competente, e também pessoas que estão numa situação em que ela tem um tipo de proteção que é uma proteção internacional, tem essa demanda da proteção internacional, no entanto, elas não necessariamente estão dentro dos sistemas de refúgio dos países, como é o caso das pessoas venezuelanas, pessoas afegãs aqui no Brasil, que tem um tipo de procedimento administrativo por meio da acolhida humanitária. De qualquer forma, de 2014 para 2024, a gente passou, então, de cerca de 60 milhões de pessoas que foram forçadas a se deslocar para 120 milhões de pessoas que foram forçadas a se deslocar. E aí a gente tem aqui informação sobre de onde vêm essas pessoas e para onde vão essas pessoas. É interessante notar que, se a gente pensar nos países que são os países que têm o maior número de pessoas refugiadas em outros países, a gente está falando de 75% das pessoas vivendo em países que são países de renda média e baixa, e, inclusive, 21% das pessoas refugiadas estão em países que são considerados países menos desenvolvidos. E essas pessoas vêm de onde? Da Ucrânia, da Venezuela, da Síria, do Afeganistão
e do Sudão do Sul. Então, a maior parte da população refugiada no mundo, a maior parte da população que foi forçada a se deslocar, estão nesses países. Por outro lado, vieram desses países. Por outro lado, grande parte da população, que é a população refugiada, ela se encontra nesses países que são chamados os países de renda média e baixa, ou seja, toda aquela narrativa que se tem, às vezes, que a gente vê como, de forma muito comum, falando sobre ondas, inundações de pessoas refugiadas indo em direção a países ricos, quando a gente olha para os dados, são informações que de fato não se sustentam, porque a maior parte das pessoas, elas ficam ali na região e nos seus países vizinhos. E, portanto, elas estão aí nos países. A gente tem um contingente muito importante de pessoas na Alemanha, mas, de forma geral, elas estão nesses países vizinhos e aí com destaque para o Paquistão, para o Irã, para a Turquia e para a Colômbia, aqui na nossa região. E o que é, né, esse Instituto de Proteção Internacional, que é o Instituto do Refúgio? É importante notar que a gente sempre destaca que o refúgio, ele é o Instituto de Proteção Internacional, ele não é um ato de regularização migratória. Por quê? Porque ele é a manifestação de uma obrigação legal que os estados, que os países têm de proteger as pessoas refugiadas. E aí ele tem um princípio que é um princípio basilar, que é o princípio da não devolução. Esse non-refoulement quer dizer que uma pessoa refugiada, ela não pode ser devolvida para o país ou para a fronteira de um território em que sua vida, sua liberdade e sua integridade física estejam ameaçadas. E o Acnur, enquanto agência da ONU para refugiados, atua no âmbito global, digamos, como esse guardião dessa convenção de 1951, que determina que a pessoa refugiada é uma pessoa que saiu do país dela por fundado temor de perseguição por 5 motivos: raça, religião, nacionalidade, opinião política ou pertencimento a um grupo nacional. Então, é com base em grupo social. Então, é com base nesses 5 motivos que a gente, os países, no âmbito internacional, reconhecem uma pessoa como uma pessoa refugiada. Então, a gente tem aí a Convenção de 51 como a base de toda essa estrutura que fornece proteção a pessoas refugiadas no mundo. E, em 97, o Estado brasileiro estabeleceu a Lei de Refúgio brasileira, que é a Lei 9474, que vai falar que a pessoa refugiada, além desse fundado temor de perseguição por motivos de raça, religião, nacionalidade, opinião política ou pertencimento a grupo social, também traz um componente que é o componente que eu tinha falado lá no início, da Declaração de Cartagena de 1984, que é uma declaração aqui na região que expandiu esse conceito de pessoa refugiada para além desses 5 motivos clássicos de perseguição. Por quê? Porque, assim como em Cartagena se reconheceu, o Estado brasileiro também reconheceu que uma situação de grave e generalizada violação de direitos humanos faz com que uma pessoa também se torne refugiada, uma vez que ela saia do país dela. Então, essa situação de grave e generalizada violação de direitos humanos é um motivo que o Brasil utiliza para reconhecer pessoas como refugiadas, que é o caso, por exemplo, da Venezuela, né, e do Afeganistão, acho que são ou da Síria, por exemplo. Então, são países que o Estado brasileiro reconhece que tem uma situação de grave generalizada violação de direitos humanos. Portanto, essa pessoa dessas nacionalidades que cheguem ao território brasileiro e solicitem a proteção do Estado brasileiro, elas podem ser reconhecidas como refugiadas. Além disso, a lei brasileira também instituiu o Comitê Nacional para Refugiados, que é um órgão colegiado, mas cuja coordenação geral, digamos, que é a parte que instrui os processos, que faz os procedimentos administrativos, se encontra dentro do Ministério da Justiça. Então, esse comitê, ele é formado pelo Ministério da Justiça, tem um representante do Ministério da Justiça, Relações Exteriores, Educação, Saúde, Trabalho, Polícia Federal e Sociedade Civil. O Acnur está lá também, mas tem direito
a voz, mas não tem direito a voto. Então, essa lei brasileira foi a lei que instituiu, né, todo o arcabouço para fornecer proteção às pessoas refugiadas aqui no Brasil, muito dessa perspectiva protetiva, técnica e humanitária. Então, para vocês entenderem um pouco desse cenário aqui no Brasil, a gente tem no Brasil mais de 670 mil pessoas que são pessoas refugiadas ou outras pessoas que têm necessidade de proteção internacional e que não necessariamente recorrem ao Instituto do Refúgio. Como eu estava mencionando, o Brasil reconhece que uma pessoa venezuelana que chega ao território brasileiro, ela pode ser reconhecida como refugiada porque ela saiu de um país que tem uma situação de grave generalizada violação de direitos humanos. No entanto, às vezes as pessoas venezuelanas chegam ao Brasil e não solicitam reconhecimento da condição de refugiado, porque tem um outro procedimento administrativo, que é o procedimento da acolhida humanitária. Então, essas pessoas, a gente entende que elas também têm necessidade de proteção internacional, embora elas estejam com um amparo legal diferente para autorização de residência delas aqui no Brasil. Então, são mais de 600 mil pessoas advindo desses países: Afeganistão, Burkina Faso, Haiti, Iraque, Mali, Síria, Ucrânia e Venezuela, que a gente entende que é a população com a qual majoritariamente a gente trabalha aqui no Brasil, além dos casos individuais, né? Então, esses aí são os casos de grave generalizada violação de direitos humanos ou que têm necessidade de proteção internacional, mas pessoas que vêm de outros países com uma situação de perseguição individualizada também estão dentro desses 679 mil pessoas que são refugiadas ou com necessidade de proteção internacional aqui no Brasil. E, como eu falava, a base do Instituto do Refúgio é exatamente essa proteção contra a não devolução. Mas a Patrícia falava, inclusive, sobre outros direitos, que são direitos que a população migrante tem e que a população refugiada também tem aqui no Brasil, como o direito à documentação, à não discriminação, acesso à justiça, livre trânsito pelo território nacional. No caso das pessoas refugiadas, tem direito a documento de viagem, então o Estado brasileiro também emite passaporte a essas pessoas. As pessoas refugiadas têm um procedimento diferente para naturalização e para reunião familiar, porque se considera exatamente essa situação atípica das pessoas refugiadas. Então, a naturalização ordinária, que a gente chama, né, que para as pessoas migrantes, ela acontece pode ser solicitada 4 anos depois que a pessoa está no Brasil com a residência permanente, digamos assim. Para a pessoa refugiada, isso conta lá do primeiro dia em que a pessoa solicitou refúgio no país. Então, tem um procedimento diferente que considera especificamente que a pessoa refugiada ela tem especificidades e que levam a procedimentos e uma proteção, que eu acho que esse é o tema maior do Instituto do Refúgio, uma proteção diferenciada para essa população, conforme a legislação brasileira e que se baseia aí nas legislações internacionais. Além disso, como a Patrícia comentava, assim como pessoas migrantes, as pessoas refugiadas também têm direito de acesso ao mercado de trabalho, direitos trabalhistas, acesso gratuito e igualitário aos serviços públicos de saúde, de educação, de assistência, de previdência. Então, todo esse arcabouço protetivo é um arcabouço que se aplica à população refugiada aqui no Brasil. E aí, como a gente está falando aqui sobre os alojamentos provisórios, especificamente, eu queria trazer alguns elementos aqui para vocês, que são elementos que os princípios sobre os quais a gente baseia o nosso atendimento à população refugiada, né? Eu sei que aqui tem muitas pessoas que são da assistência social, então são princípios que também são compartilhados pela assistência social. Mas é exatamente isso. Então, uma abordagem baseada em direitos, então as pessoas precisam conhecer, serem capazes de reivindicar seus direitos e, ao mesmo tempo em que a gente promove essa responsabilidade de que as pessoas também têm deveres e
a população refugiada, então, ela precisa saber, eu vou falar um pouquinho mais sobre isso, sobre quais são os direitos aos quais que estão assegurados pela legislação brasileira em relação a elas. Outra coisa é o tema da autodeterminação e da participação, né? Acho que na assistência social trabalha-se muito com o conceito de autonomia da pessoa, então, dentro dos abrigos. A gente fala muito sobre o estabelecimento de coletivos, que é algo que está previsto dentro do SUAS também, então, de coletivos para que as pessoas usuárias do serviço possam se envolver tanto na prestação do serviço, mas também na identificação de quais são as necessidades, porque é essa população que é capaz de dizer exatamente quais são as suas necessidades e indicar caminhos, soluções para os seus problemas, né, para os problemas que estão colocados ali. O princípio do não causar dano, né, então nenhuma ação que a gente faça, ela pode gerar um dano para aquela pessoa ou para aquela comunidade específica, ainda que ela resolva um problema ali imediato, deve-se sempre considerar como a base, como o pilar da nossa ação, o não causar dano. Uma abordagem integral, acho que na assistência social a gente também fala sobre integralidade da proteção, né? Então, há uma necessidade de que, para que essas pessoas estejam de fato protegidas, a gente pense em qual que é a gama de direitos e qual é a gama de serviços a que essa pessoa pode acessar para que ela esteja de fato protegida. O princípio da não confidencialidade, da privacidade, da proteção de dados é muito comum, e aí a Nilzarete está aqui, a gente trabalhava lá a Nilzarete continua em Roraima, eu não continuo mais, mas uma das coisas que é muito comum em abrigo é que as pessoas pessoas aleatórias, e que cheguem lá e falam, mas fulano de tal está aí dentro, eu quero saber se você tem informação de fulano, porque eu soube que fulano está aí dentro. Ou, hoje eu queria fazer uma visita nesse abrigo, eu quero conhecer o abrigo, eu quero ver como que ele funciona. E as pessoas às vezes perdem, até às vezes numa ânsia de ajudar, de apoiar, de desenvolver um trabalho ali, perdem um pouco dessa perspectiva sobre a privacidade. Aquele espaço é um espaço privado, tipo, onde as pessoas estão ali de forma temporária, emergencial, e a sua privacidade, assim como a confidencialidade do que acontece em relação a ela, a proteção dos dados dela, é um princípio a ser observado sempre. O princípio da não discriminação, acho que isso é um princípio constitucional no nosso país, né? Então, quando a gente está ofertando serviços a essa população, a gente deve fazê-lo sem discriminação, preconceito de qualquer natureza. E a sensibilidade de gênero e raça. Eu sempre falo que no nosso país a gente tem, já está cristalizado, consolidado há muito tempo, que as políticas elas são diferenciadas porque as pessoas têm necessidades diferentes. E aí, em relação à população refugiada, há necessidades diferentes também precisam ser consideradas para esse serviço, e o tema do gênero e raça ele é transversal e também deve ser observado em relação a essa população. Então, falando um pouquinho sobre esses desafios, né, que são os desafios mais comuns para essa população, Patrícia falava sobre barreira linguística, por exemplo, falou sobre o tema dos mediadores culturais, mas alguns pontos de atenção que eu trago até em forma, sei lá, hashtag fica a dica, mas algumas dicas de como a gente consegue ir driblando alguns desses desafios de trabalhar com uma população que não necessariamente tem o mesmo idioma que a gente, né? Eu acho que o primeiro de tudo é estar aberto né? Então, é fazer um esforço ativo no sentido de promover essa comunicação que seja uma comunicação clara. E uma das formas, inclusive, de se fazer isso é pela disponibilização de materiais informativos. Então, é muito comum em espaços que, por exemplo,
pensa em Roraima, nas escolas em Roraima, tem muitas das escolas nas quais há uma comunidade refugiada grande, em que todos os materiais informativos, até mesmo placas dentro da escola, são bilíngues, né? Está lá em português, está lá em espanhol. Essa é sempre uma forma de, primeiro, acolher as pessoas, né? E também de promover a informação de uma forma acessível para elas. Outro ponto interessante é, no caso de pessoas intérpretes como política pública, então, no caso dos mediadores culturais, você tem sempre ali um papel de uma pessoa que que está prestando serviço público, então tem toda uma responsabilidade, como fala, existem procedimentos para que isso seja feito, né? Existe uma responsabilização daquela pessoa. Por outro lado, em espaços em que não há essa figura da pessoa mediadora cultural, a gente tem que ficar sempre atento sobre as vantagens e as desvantagens de contar com a ajuda de uma pessoa intérprete voluntária. Às vezes você está ali no abrigo, vem uma pessoa que é uma mulher que tem uma dificuldade de comunicação, e aí, às vezes, na ânsia da gente apoiar aquela mulher que quer, né, colocar alguma situação, a gente chama uma pessoa voluntária, e essa pessoa voluntária que está ajudando ali a gente no dia a dia, por exemplo, é um homem. E aí aquela mulher pode não se sentir confortável em manifestar algo que ela queria trazer o conhecimento da gestão do abrigo. Então, esses são alguns dos elementos para a gente ter sempre assim em mente quando a gente vai utilizar a ajuda de pessoas intérpretes de forma voluntária, principalmente. Outro tema da diferença cultural às vezes a diferença cultural, a gente fala muito sobre a questão do idioma e fala, ok, às vezes a pessoa fala muito bem o idioma, fala muito bem português, mas não necessariamente significa que os símbolos que estão por trás de cada uma daquelas palavras que a pessoa é super capaz de falar em português, eles são os mesmos. Então, eu acho que quando a gente fala de diferença cultural e atendimento em contexto de culturas diversas, a gente precisa sempre estar também com isso sempre em mente, né, da promoção da diversidade, e a promoção da diversidade sem que isso se torne um estigma, sem que isso se torne uma exposição para aquelas pessoas. Há pouco tempo eu vi alguém falar, pessoal jovem, né, falar o conceito de tokenização, e é isso, assim, as pessoas elas não podem se tornar esse token, essa pessoa que nos justifica, que é o exemplo de tudo. Por quê? Porque isso acaba potencialmente estigmatizando a pessoa, expondo a pessoa. A comunidade, de uma forma geral, precisa estar engajada, né, nessa compreensão da diversidade cultural. Então, como a gente, enquanto pessoa gestora desses espaços, a gente é capaz de fato, promover isso para que o ambiente seja um ambiente livre de discriminação. E um outro elemento importante é lembrar que essas pessoas não necessariamente conhecem a estrutura brasileira. A gente tem um sistema muito complexo de Sistema Único de Assistência Social, Sistema Único de Saúde, que para a gente é muito orgânico, né? A gente sabe como que funciona, mas essas pessoas não necessariamente elas sabem como funciona, e principalmente muitas das pessoas refugiadas elas tinham como perpetrador da violência e da perseguição que elas sofriam no país de origem delas, uma pessoa que era uma pessoa que estava à frente do Estado, que era uma figura pública, era um funcionário público. Então, essa relação com o serviço público, às vezes, ela é perpassada por isso também. Então, é importante que a gente leve isso em consideração e que a nossa linguagem com essa população seja sempre muito partindo do pressuposto de que ela não necessariamente sabe, né, até que ela demonstre o contrário, para onde que vai cada uma dessas siglas. Então, quando a gente fala do SUS, quando a gente fala do CadÚnico, quando a gente fala do CPF, entender sempre e aí é algo que passa tudo isso, quando a gente está prestando essa informação para a pessoa, que ela realmente está entendendo a informação. Então, fazer
uns checks, né, de que essa população realmente está entendendo a informação que você está passando para ela, é muito importante. Eu deixei aí o QR Code, quem quiser pode olhar. Essa página do Help é uma página do Acnur que tem muita informação sobre a população, que às vezes até nos ajuda quando está prestando a informação, porque ela está traduzida em vários idiomas. Então, às vezes, vai lá, ajuda a ir lá, olhar, eu quero explicar para essa pessoa sobre tal coisa. Lá no Help, às vezes, tem informação sobre o que você quer, principalmente temas de documentação, acesso ao mercado de trabalho, está tudo lá e tem diversos idiomas: português, inglês, espanhol, francês, creole, pashto, dari. Então, isso ajuda também como uma ferramenta para a gente conseguir explicar para as pessoas. Por fim, falar de escuta qualificada para as pessoas, da assistência, é sempre uma, né, às vezes não quero chover no molhado, mas pensando nessa população e nas especificidades que ela tem, sempre destaco usar uma linguagem simples. Então, linguagem simples pode ser, inclusive, frases curtas, né? Esclarecer e parafrasear. Expliquei de um jeito, a pessoa não entendeu, eu posso explicar a mesma coisa utilizando outras palavras, porque, às vezes, isso é o que faz a diferença e, como eu falava antes, garantir a compreensão. Então, ficou uma dúvida? Você entendeu bem? Se tem orientações sobre próximos passos, está claro para você? O que é que você vai fazer agora? Isso tudo ajuda, né, para que essa garantia de direitos que a gente está falando não seja uma garantia de direitos apenas formal, mas seja uma garantia de direitos de fato. A proteção à pessoa refugiada, ela é uma proteção que precisa do engajamento da sociedade como um todo. Hoje a gente está aqui falando sobre pessoas que estão trabalhando em abrigos ou que gerem estruturas vinculadas a acolhimento de pessoas, de forma geral, no âmbito dessa emergência, e que às vezes inclui pessoas refugiadas, imigrantes, às vezes não. Mas no caso das pessoas refugiadas, a gente fala sempre sobre essa necessidade de a gente engajar toda a sociedade para esse provimento de proteção, né? Então, a gente está falando do poder público, a gente fala da sociedade civil, da academia, do setor privado. Então, é só a gente, enquanto sociedade como um todo, que vai conseguir, de fato, garantir esses direitos para essa população. Fico à disposição, pessoal. Muito obrigada. E se tiverem alguma dúvida, estou aqui também. Obrigada, Thais, pela excelente explanação aí sobre essa questão toda, né, do atendimento, chamando a atenção também para os princípios, algumas diretrizes para o atendimento das pessoas refugiadas. Então, gente, finalizamos essa parte aqui das apresentações. Olhando aqui o chat, a gente não vê manifestação, mas se alguém quiser também fazer alguma colocação por meio da fala, fica à vontade. Acho que esse é o momento. Alguma dúvida, alguma consideração que vocês tenham em relação ao que foi exposto a esse tema? Nilzarete levantou a mãozinha aqui para a gente e compartilhou aqui no chat os contatos, né, Nilza? Acho que você pode falar aí um pouquinho. Então, eu compartilhei os nossos contatos aí, o nome dos técnicos da equipe também, para vocês também entrarem em contato, né? Coloquei o telefone institucional e coloquei também no final umas regras de procedimentos, né? Regras de convivência que a gente utiliza nos nossos abrigos lá em Roraima, tá? Então, claro que é uma referência e a gente, inclusive, nas novas sugestões que nós fizemos aí enquanto MDS, também a gente também considerou algumas delas, tá? E eu queria só reforçar uma fala que a Thais fez com relação aos espaços onde as pessoas moram, né? Que, assim, pelo SUS, onde a pessoa está é onde a pessoa mora. O abrigo, naquele momento, é a residência dela. Então, tem que haver realmente esse respeito, né? Com o local onde as pessoas estão, mesmo que seja num colchão lá no cantinho de um estádio, é a casa dela naquele momento. Então, a gente tem que evitar muito. E aí, passar para vocês uma experiência de que, nesses momentos, muitas vezes, a gente tem muita abordagem de mídia, de pessoas que querem fazer pesquisas, de querem fazer teses, né, 1000 aí, né, relacionado ao processo. Então, assim, a gente tem muito zelo por isso, e a gente tem regras estabelecidas, né,
que em questão de mídia, né, tem que solicitar autorização, não pode sair, né, filmando e fotografando dentro dos espaços. Com relação a pesquisas que vocês certamente vão começar a receber, né, e é muito estressante, né, você também estabelecer critérios e procedimentos para isso, né, com pesquisas, tem que ter o projeto de pesquisa, tem que ter conselho de ética, sabe? Então, a gente tem uma série de procedimentos que a gente usa no âmbito da Operação Acolhida, que também eu acho que pode colaborar com vocês, né? Então, isso é muito importante. Outra coisa, questão de voluntários. É comum, nesses momentos, né, chover voluntários, todo mundo com muito boa vontade. Mas eu sempre digo, né, que se der certo, ótimo, mas se der errado, quem responde é o governo, é a instituição que está responsável por aquele espaço. Então, tem que também saber quem é quem neste processo, né? Pode sim, voluntários, eles são super bem-vindos. A gente está, inclusive, com equipes voluntárias, né, da própria assistência social trabalhando, mas é importante que aqueles voluntários que não tenham vínculo institucional, né, e que eles sejam credenciados e que eles saibam a quem se reportar, e tem que ter alguém coordenando e acompanhando isso, para evitar também, né, de que a gestão depois responda, né, por atitudes de pessoas, né, às vezes, né, nem todo mundo é santo, né? Você está com a boa vontade, mas nem sempre todo mundo é santo. Então, tem que ter muito cuidado com isso, com a exploração no âmbito dos abrigos, que muitas vezes aparecem advogados, né, iluminados que também querem ajudar no processo de renovação de documentação, e isso não é necessário, né? A rede toda, né, está disponível para isso, a questão de documentação e tudo. Então, a gente tem que ter muito, muito cuidado e muita observância com relação a essa situação, porque nestes momentos, gente, o que aparece de exploradores, vocês não têm noção, né? Até vender senha na fila para fazer alguma coisa. Então, é muito importante, né, ter alguém das equipes atenta a isso, tá? Eu só queria fazer essa complementação, né? Porque eu acho que realmente é um assunto bem delicado, né? Que a gente tem que ter cuidado. Obrigada, Nilza, pelas observações. Mais alguma manifestação? E aí, o Kelvin, o pessoal fala demais, né? Mulher fala pelos cotovelos. Uma outra coisa, né? Eu recebi algumas consultas, né, do Rio Grande do Sul com relação a imigrantes venezuelanos que estavam querendo retornar para Roraima. Gente, pelo amor de Deus, né? Oriente essas pessoas para que isso não ocorra. Por isso que o Ministério apoia os imigrantes que estão no território, via a gestão. Então, nestes casos, orientem, né? Que a gente pode orientar, a gente está apoiando o município para que o município apoie essas pessoas para que eles não retornem. Porque retornando, elas vão retornar para um abrigo ou vai ficar em situação de rua, né? E depois, num outro momento, eles vão pedir para voltar de novo. E nós não temos como ficar apoiando este trânsito, né, de cidade para cidade de retorno. Então, é mais um lembrete também, tá bom? Obrigada. É isso, Nilza. Importante as observações. E aí, destacando algumas coisas, né, que me chamaram a atenção também na apresentação, tanto do Ministério quanto da UEM, do Acnur, a importância de, nos territórios, a gente conhecer essas pessoas, né, essa população de refugiados, de imigrantes, e aí, a partir disso, observar essas diretrizes que foram trazidas por vocês, da gente considerar as especificidades desse público, de onde essas pessoas vêm, quais são os anseios delas, as barreiras que existem, né? Acho que foi tão bem colocado essa questão das dificuldades de comunicação, da gente utilizar a linguagem simples, das nossas equipes poderem estar preparadas também para esse atendimento, conhecer a legislação vigente, tanto da área de imigrantes quanto de refugiados, para a gente poder ter a noção de quais são os direitos a serem assegurados a essas pessoas, né? Eu acho que tendo conhecimento tanto da população com quem a gente está trabalhando no território, quanto dos normativos, das orientações, isso evita violações de direitos, né? E o cumprimento do nosso papel, que é, na verdade, de proteção e de assegurar direitos também a essa população, a essas famílias e a essas pessoas. Também aí, Nilza trouxe essas possibilidades do recurso do governo federal, do Ministério, para o acolhimento de refugiados e imigrantes. Oi? Alguém quer se manifestar? Estava aberto meu microfone e tem alguém falando aqui. Mas já aproveitando, né?
Complementa, Já aproveitando, né? Direitos, gente, eles têm todos, eles só não têm os direitos a voto, tá? Então é importante também que as equipes fiquem atentas. Eles têm direito a acessar todos os benefícios assistenciais e igualdade de condições nacionais. Então isso é muito importante. Isso. Então, assim, não tendo mais nenhuma manifestação, a gente informa vocês que o nosso próximo encontro na sexta que vem é às 10h30, novamente. A gente está articulando o tema da proteção às pessoas em situação de rua, com participação aí de personagens importantes, tanto no estado do Rio Grande do Sul, quanto aqui no nível nacional. Então, a gente já convida todo mundo que está aqui assistindo também o apoio técnico de hoje para estar presente na próxima semana. Não sei se a Thaís, a Patrícia, a própria Nilzarete querem fazer aí uma fala final antes da gente encerrar. E agradecer a vocês. Muito obrigada pela participação. Só agradecendo, Kélvia. Muito obrigada. Obrigada a todos. Obrigada e estou aguardando o ofício de vocês. Então, obrigada a todos também. Os contatos estão no chat, gente. A gente vai disponibilizar a gravação lá no YouTube. E bom dia e boa tarde para todos nós, tá? Até mais.